Massocou é o filho da dona Lúcia Ribeiro. Claro, esta senhora é muito conhecida no meandro nacional. Aquela senhora que é o presidente do Conselho Constitucional, que todo mundo praticamente conhece, que aprovou ou chancelou exatamente as eleições mais fraudulentas dos últimos tempos. A filha do senhor Felipe Jacinto Nhosse, ex-estadista moçambicano, este também que dispensa qualquer tipo de comentário e que todo mundo conhece essas duas grandes figuras. Falo agora de Hipólito Ribeiro Sen, que é o filho da dona Lúcia Ribeiro, a dona Cláudia Nhosse, que é a filha de Felipe Jacinto Nhosse. Esses dois entraram em parceria e criaram uma empresa de fabrico de carteira para distribuir para as escolas em Moçambique. Os inspetores do Ministério da Educação reprovaram aquelas carteiras, não serviram para os estudantes moçambicanos, não serviram para ninguém. Mesmo assim, gerou muita polêmica. Até o senhor Venâncio Antônio Bila Mundiani falou sobre essas carteiras, falou sobre esses assuntos e esteve sempre a gritar que isso não pode acontecer em Moçambique. Nós vamos falar agora, depois no fim do vídeo, vamos deixar o discurso completo do senhor Venâncio Antônio Bila Mundiani repudiando exatamente o que estava a acontecer em Moçambique, quando alguns estavam ainda sem saber o que estava a acontecer. E vejam só agora, esses senhores devem pagar mais de 300 milhões de meticais. Esses senhores lesam o Estado moçambicano. Sinceramente, lesam o Estado moçambicano e ninguém fala deles como deve ser. Não estão sendo responsabilizados pelos seus crimes. Ninguém está a ser responsabilizado pelos seus atos. E continua a impunidade nesse país. Porque está tudo misturado. Ok? Está tudo misturado. Eu não sei até onde nós vamos chegar. Eu queria aqui partilhar convosco de produção e distribuição de carteiras escolares. Porque esta questão das carteiras escolares é um problema clássico do país. Pior agora que eu estive a falar das madeiras que estão a ser dizimadas na Zona Centro. Todos os anos é a conversa nas famílias, nos cafés, na rua. Porque com um país que tem uma das maiores florestas do mundo tem crianças a estudar no chão. E então, o presidente da República teve a iniciativa da produção de carteiras e distribuição de carteiras. Ele queria produzir, até o fim deste mandato, que era para produzir 850 mil carteiras. O que aconteceu? Em 2018 foi lançado um concurso, no âmbito da iniciativa do presidente, um concurso que era para a produção de carteiras e que 3 empresas ganharam. Uma empresa que é Eduardo dos Santos, que é um empresário muito bem conhecido, que era muito crítico ao regime, mas agora que parece que aproximou-se, está enamorado com o presidente, agora é um defensor acérrimo do regime, entende-se, ganhou, foi adjudicado $2 milhões para produzir carteiras. A outra empresa que é a Cipla, também uma empresa ligada ao Partido Frelimo, e outra empresa muito, muito interessante que é a Lucioflex. A Lucioflex é a empresa que tem como acionista Cláudia Nhosse, que é filha do presidente da República, e o Michel, penso que é assim, que é filho da presidente do Conselho Constitucional. Estão a ver, né? O poder judicial e o poder executivo, a partir dos seus filhos, numa grande parceria. Daí que você não tem possibilidade nenhuma de garantir que isso seja de fato um Estado de Direito democrático. Quando aqueles que usam as posições de privilégio junto ao Estado, junto ao Executivo, ganham os maiores concursos. Só para vocês terem uma ideia, esse concurso das carteiras, o primeiro concurso, foram $34 milhões. A máxima, as carteiras produzidas pela Lucioflex. Primeiro, a Lucioflex
não estava bem posicionada para ganhar o concurso. Foi repescado. Não era a Luxoflex que devia ganhar. Era uma outra empresa. Foi afastada para a Luxoflex ganhar o concurso. Nepotismo dentro do próprio Estado. Favorecimento dentro do próprio Estado. Tráfico de influência no Estado. Cometido pelo próprio presidente da República, a partir da sua filha. Quer dizer, e este que é o drama deste continente. O José Eduardo dos Santos, que morreu há pouco tempo, também a linha era a mesma. Tornou a filha a mais rica da África. O presidente Guebuza tentou fazer a mesma coisa também com a sua filha. O presidente News, quer dizer, não, o padrão do africano tem que ser exatamente este. Esse que tem que ser o padrão do africano. Não podemos ter uma outra maneira de encarar o Estado. Bom, mas como dizia, a Luxoflex que ganhou o concurso, que é da filha do presidente da República e do filho da presidente do Conselho Constitucional, repescados, favorecidos. Depois de serem favorecidos, as carteiras que produziam não tinham qualidade. E os inspetores do Ministério da Educação verificaram as carteiras e disseram que as carteiras não tinham qualidade. Foram chumbadas as carteiras. Apesar de todo o favorecimento, ainda fizeram péssimas carteiras para nossos filhos. É por isso que os miúdos, apesar de tudo que a Operação Tronco fez, até hoje continuam sentados no chão, os coitados. É por isso que eu digo, nesse país temos duas tribos. Uma tribo, chama-se a tribo Frelimo. A outra tribo é a tribo Povo. A tribo Frelimo está à procura de fazer o genocídio da tribo Povo. Então, aí está. As carteiras não têm qualidade. Quais são as responsabilidades que foram atribuídas à Luxoflex? Nenhumas. Há algum processo? Há alguma responsabilidade para pagar o que saiu do Tesouro? Saiu do Tesouro Público. Foram fundos saídos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Do Sustenta. Onde está o Celso Correia, o Playboy?